Lucas 7, versículo 11 em diante. Pastor, eu acho que você está no menos 20. Não, é que ele não dá para desligar. Só dá para desligar se colocar esse cara. Do versículo 11 em diante. Diz assim: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando se aproximava da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou sobre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Amém? Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, que assim como o Senhor falou ao meu coração, o Senhor possa falar ao coração de cada um. Que todo, Pai, todo embaraço, tudo aquilo que impede a nossa mente de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Me usa como vaso em Tuas mãos, Pai. E que essa noite seja, que é uma noite de ceia, é uma noite de sentar à Tua mesa, fazer parte contigo, Senhor Deus. Porque o Senhor diz: faça isso em memória de mim. E que a gente possa fazer hoje, a gente possa se lembrar das Tuas obras sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, para que você entenda essa palavra, era uma mãe viúva e ela tinha um único filho e esse filho estava morto. Naquela época, irmãos, a mulher era o seguinte: se o marido morresse jovem, se ele morresse de uma idade jovem, era considerado que a mulher havia feito algum pecado e por isso que o homem havia morrido. O homem, a mulher naquela época, ou ela era sustentada pelo homem ou ela era sustentada pelos filhos. Então você imagina que essa mulher não tinha marido, o vilarejo que ela morava provavelmente acreditava que havia cometido algum pecado, e aí então o filho dela morre. Então diz que ela estava realmente entristecida e ela estava saindo da cidade, o cortejo. Eu não sabia disso, mas disse que naquela época já se contratava aquelas mulheres que choravam. Tem um nome? Como é que é? Eu não sei, eu sei. Tem um nome, né? Eles contratavam mulheres para chorar. E eles acreditam quando essa mulher estava saindo com o seu filho, tinham essas mulheres que eram contratadas para chorar. E diz que estava a cidade andando junto e o povo tudo chorando. Só que então Jesus estava entrando na cidade. E quando Jesus veio de encontro com ela, diz que Jesus sentiu uma profunda compaixão por ela. Compaixão significa sentir a dor da outra pessoa, participar da dor da outra pessoa. E aí diz que Jesus olhou para ela e falou: não chora. E aí ele foi, tocou no morto e falou para o garoto: garoto, levante-se. E aí diz que o menino começou a conversar. E eles naquela hora acreditaram, falaram: realmente um grande profeta que está entrando na cidade e ele está olhando para nós. O que eu quero dizer para você com esse texto é o seguinte: primeira coisa, quando Jesus vem ao seu encontro é para mudar a tua vida. Jesus estava ali passando e ele olhou para ela e viu que havia um problema. Ele estava passando e se compadeceu dela. Quando Jesus entra na nossa história é para que algo poderoso aconteça. Não é para que a nossa vida continue da mesma forma. E se a gente anda com Jesus é para que tenha a transformação sobre a nossa vida. Eu não vou contar todo o testemunho aqui do Orlando, porque, gente, falando nisso, deixa eu falar uma coisa. Quando vocês quiserem testemunhar, gente, é só me avisar antes do culto e aí você vem e testemunha, não tem problema, tá? É porque eu esqueço de falar isso e eu vejo que as pessoas têm testemunhos. De quinta-feira o pessoal tem contado, o Arthur me contou com a Rô, outro dia a Rô contou, então eu quero que você saiba. Você me avisa, pastora? Bom, vou dar meu testemunho hoje e a gente coloca para você dar o testemunho sobre algo da tua vida. Amém. Né? E, então, o Orlando estava falando o seguinte, que ele passou anos e ele se sentia como morto. Mas ele começou a ouvir um tipo de palavra, ele ainda deu uma puxadinha de sardinha pro meu lado e falou: eu fui lá olhar o que a pastora falava nos outros vídeos dela. Eu nem vou contar o porquê que ele falou que ia lá olhar, tá? Nem vou contar, mas ele contou
E aí ele falou, e eu vi que ela falava sempre a mesma coisa. E eu percebi o seguinte, se você olhar as minhas pregações são sempre em fé, em falar para você que as coisas vão mudar. E aí ele falou, aí as coisas começaram a mudar porque eu entendi isso. Eu quero que você entenda, se você tem Jesus, a sua vida precisa mudar. A gente não pode permanecer sempre os mesmos. Eu disse aquela história que o papagaio velho não aprende mais a falar. A gente não pode ter isso. A gente precisa olhar e saber o seguinte: a nossa vida vai mudar. A nossa vida vai mudar. Como no primeiro amor, quando a gente chegou na igreja e quando a gente começou a orar, as coisas mudaram. A gente precisa olhar e falar: minha vida vai mudar. Eu não vou ficar morto dentro de uma igreja. Eu tenho Jesus. E quando eu tenho Jesus, as coisas começam a acontecer e elas têm que mudar. Jesus veio de encontro com essa mulher. Ele estava passando e diz então que ele teve uma profunda compaixão por ela. Ele olhou pelo sentimento dela e viu a dor que ela estava sofrendo e falou: não chore. O que eu quero falar para você é que Jesus tem compaixão de nós. Jesus tem compaixão da nossa vida. Você imagina que para essa mulher ela olhava e falava: é o fim. É o fim, acabou. Acabou porque agora vão achar mesmo que eu estou sendo uma pecadora. Acabou porque eu não vou ter um sustento. Acabou tudo o que eu tenho. Tudo acabou. Não há nada, não há uma solução. Tudo acabou. O Serginho falou uma coisa aqui na quinta-feira. E ele falou de uma outra forma, mas o Espírito Santo de Deus começou a tocar no meu coração sobre aquela forma. Que foi quando Davi jejuou e orou pelo filho dele. Era o filho do pecado, era o filho de um adultério. Ele mandou matar o pai daquela criança. E só que quando foi apresentado o pecado a ele, ele falou: Senhor, pequei. E aí então o filho dele adoeceu. E ele começou a orar, a jejuar, disse que ficou sem roupa e não comia nada. Aí foram avisar para ele que o filho morreu. E disse que quando o filho morreu, ele se levantou, foi comer, foi beber. E aí perguntaram para ele: por quê? Até agora você estava fazendo algo, lutando, e agora que morreu você desistiu? Ele falou: porque já morreu. Agora eu não tenho mais o que fazer. E aí, o que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração foi o seguinte: realmente ali foi o fim. Só que aí veio o melhor filho de Salomão depois disso. Veio o melhor filho de Davi, que foi Salomão. Salomão foi o homem considerado mais rico da terra. Foi o homem considerado com a maior sabedoria. Foi o homem que foi dado o direito de construir o templo do Senhor. Irmãos, às vezes a gente acha que está acabado, como essa mulher. Ela olhou e falou: acabou tudo, meu filho está morto. Mas então vem o nosso maior milagre. Eu quero que você entenda que às vezes você olha para alguma situação e fala: não tem mais solução, está acabado. Mas é aí que Deus começa a operar um milagre. É aí que Deus começa a fazer algo poderoso. Eu imagino a dor, eu não quero nem imaginar, porque eu não consigo imaginar a dor de perder um filho. Mas eu imagino quando Jesus tocou naquele rapaz e falou: viva. E o rapaz voltou a alegria que essa mãe devia ter sentido. Eu quero dizer para você que talvez a tua situação pareça ruim, a tua situação parece não estar boa, a tua situação parece que não é um fim bom, mas Deus diz a palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 diz isso: todas as coisas cooperam para o nosso bem. E talvez você olhe e fale: Senhor, não tem mais uma solução, mas eu quero te dizer: agora começou o milagre. Agora começou o milagre sobre a tua vida. Tem um livro do Max Lucado em que ele faz umas... eu não sei como falar o nome, mas ele usa algumas partes da Bíblia e ele fala como ele vê aquilo, né? E ele fala sobre Jesus na cruz. E ele fala que naquele momento que Jesus estava na cruz, no momento em que Jesus morreu, o diabo olhou e falou: eu venci. Eu matei o Filho de Deus. Eu acabei com aquele que fazia milagres na terra. E Jesus falou: agora é que começou o milagre, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo. E onde ele passar, milagres acontecem. Eu quero que você saiba que às vezes você está olhando para a situação e falando: acabou. Você está olhando para a situação e falando: não tem uma solução. E Deus está te falando hoje para mim e para você: agora é que começou o milagre sobre a tua vida. Agora é que a bênção virá sobre a tua vida. Agora é a hora de algo acontecer sobre a tua vida. Na quinta-feira nós estávamos comentando que o
Arthur tinha um cliente, um amigo, eu não sei direito, que um dia falou para ele: Arthur, eu tive 6 meses os piores da minha vida, mas em um mês eu tive o melhor ano da minha vida inteira. Irmãos, basta uma palavra do Senhor para mudar toda e qualquer situação. Uma palavra do Senhor. E a gente tem que olhar e saber o seguinte: Ele está vindo de encontro. Hoje você veio aqui na igreja, Ele está aqui. Ele está vivo, Ele está passando entre nós. E Ele pode mudar hoje o nosso cativeiro. Ele pode mudar hoje a nossa situação. Ele pode mudar hoje a situação da nossa casa, a situação da nossa família, a situação dos nossos filhos. Ele pode mudar hoje. Se a gente olhar e souber aí e falar: eu tenho profunda compaixão de vocês. Você sabe, eu sempre pedi a Deus o seguinte. Falei: Senhor, eu quero ver a tua face. Sempre falei isso para Jesus. Eu quero ver a tua face. E um dia eu me lembro que eu orando, eu vi a mão do Senhor. E eu falei: bom Deus, eu vi a tua mão, mas eu quero ver a tua face. Um dia nós estávamos orando aqui no culto de quinta-feira. E eu vi os olhos de Jesus. E os olhos dele eram apaixonados por nós. Eu olhei para aquele olhar e falei: Senhor, os teus olhos são apaixonados pelo teu povo. E eu nunca vou me esquecer disso. Eu quero que você saiba que Ele tem compaixão de você. Ele tem compaixão de mim. Ele olha para a nossa dor e Ele fala, ainda a palavra compaixão no dicionário fala que quando a gente tem compaixão de alguém, a gente quer amenizar a dor daquela pessoa. Jesus tem compaixão de você, Ele quer amenizar a tua dor hoje. Não é amanhã, Ele está passando hoje. Aquela mulher não tinha mais tempo, ou o filho dela ia ser enterrado e acabou, não tinha mais tempo. E Jesus falou: não chora. Querendo dizer: não chora, mulher, eu vou te devolver a vida. Eu vou te devolver aquilo que você precisa. Eu quero falar para você hoje: não chora. O Senhor tem compaixão de você e fará um milagre sobre a tua vida. Fará um milagre sobre nós. O novo do Senhor está sobre nós. O novo de Deus está sobre nós. Ele devolveu nova vida, nova esperança. Talvez a sua esperança esteja acabando, mas hoje ela será renovada, porque Deus te dará algo novo. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Quero que você feche os teus olhos. Hoje é dia de ceia. Hoje é o dia de participar da mesa de Jesus. Glória a Deus. Eu vou explicar isso para você. Jesus, quando foi, Ele disse assim: faça isso em memória de mim. Quando nós participamos da mesa dele, é para lembrar tudo aquilo que Ele fez. Para lembrar tudo aquilo que Ele está fazendo, para a gente nunca mais se esquecer dele. Hoje é uma noite para você não se esquecer do Senhor, porque é a noite que você está saindo com algo morto e está voltando para a tua casa com algo vivo. Você apareceu aqui com algo morto, com alguma esperança morta, com algum sonho morto, mas está voltando para a tua casa com algo vivo das mãos do Senhor sobre você. Eu quero que você tenha isso no teu coração. Você entrou aqui, talvez alguma esperança tua estava morrendo, mas hoje Deus está te devolvendo com vida. Eu quero que você feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, aquele dia aquela mulher estava saindo sem esperança. Tudo já havia sido morto, Senhor. Não havia mais esperança sobre a vida dela, Pai, mas com uma palavra tua, algo novo aconteceu sobre a vida daquela mulher. Assim estamos nós aqui essa noite, Senhor. Nós vamos passar, Senhor, pela ceia, Deus. Nós estamos aí na mesa contigo, Senhor Deus. E eu sei que sairemos daqui com algo vivo. Há esperanças que foram mortas, há sonhos que foram mortos, Deus. Mas hoje o Senhor é o dia que o Senhor ressuscita, Senhor. É o dia que o Senhor venceu a morte. É o dia que o Senhor fala para a morte, para todas as coisas ruins: eu venci. Diz a tua palavra que somos mais do que vencedores sobre toda e qualquer situação, sobre toda e qualquer circunstância. Nós já somos mais do que vencedores. Eu queria que você profetizasse isso sobre você. Profetiza isso sobre você hoje. Fala: Senhor, eu sou um vencedor, Pai. O Senhor já levou na cruz todas as minhas dores. O Senhor já levou na cruz todas as minhas enfermidades. O Senhor já levou na cruz, Pai, tudo aquilo que há de ruim em mim, Senhor Deus. E hoje eu tomo posse. Diz que o Senhor se fez maldição para que eu fosse bendito, Senhor Deus. E eu tomo posse de cada coisa
Senhor Deus, que foram mortos, Pai. Há sonhos em mim que foram mortos, Senhor Deus. Mas assim como aquela mulher que estava saindo com um filho morto, assim como eu talvez vim aqui para a igreja com alguns sonhos mortos, eu volto para minha casa com os meus sonhos vivos, Pai. Eu volto para minha casa, Senhor Deus, com a esperança. Eu volto para minha casa com algo novo, por uma semana abençoada, Senhor. Por uma semana, Senhor Deus, de bênção nas tuas mãos. Por uma semana de eu ver, Senhor Deus, milagres e maravilhas acontecerem no meu meio, Senhor. Acontecerem no meio da minha igreja, Pai. Eu creio nisso, Senhor Deus. Creio, Pai, nas tuas promessas, Deus. Creio, Senhor Deus, na tua palavra. Não chores. Porque aquilo que estava morto, o Senhor está ressuscitando essa noite. Não chores. Porque os nãos vão se transformar em sim. Não chores. Porque o pedido de restituição que você tem falado ao Senhor e ainda não chegou na sua mão. E você sabe que eu não sei disso. Mas você pediu restituição ao Senhor de algo. Virá sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Não chores. Creia. Porque quem teve é a glória de Deus. O Orla, Leila, vem aqui na frente fazer um favor pra gente orar pela ceia. Pai, esse é o momento, Senhor Deus, onde entregamos, onde consagramos a Ti, Senhor, o pão e o suco de uva. Onde consagramos a Ti, Senhor Deus, a nossa vida. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Falar a Ti, Senhor, que sabemos que não somos dignos, Pai, mas nós estamos aqui na Tua mesa, Senhor. Quero declarar a Ti, Senhor, a Tua soberania sobre esse lugar e sobre as nossas vidas. E que ao participar dessa ceia, Senhor, algo indescritível aconteça. Amém? Você vai receber o seu copo, o seu suco de uva e o seu pão. Fique para que a gente possa cear todo mundo junto, tá?